Olá, alunos do nono ano, que é o professor Ezron, de Ensino Religioso da Escola Adventista da Cidade Operária. E hoje estaremos estudando, dando continuidade ao capítulo 6, Contato com a Base. E agora, mais especificamente, o tópico 2 do capítulo 6, que é Como Orar. Mas antes, convido você a fazermos uma oração. Grandioso Deus, neste momento, estaremos estudando mais sobre a importância de mantermos esse relacionamento contigo através da oração. E que o Senhor nos ajude a não somente compreender, mas colocar em prática esses ensinamentos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma frase que é muito conhecida no meio cristão, de uma escritura norte-americana, que diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Quando você for falar com Deus, fale a Ele como se fosse um amigo. Pense agora, imagine agora no seu melhor amigo. Com certeza você deve ter uma pessoa que você considera muito, que a estima muito e que a valoriza. Pense que Deus é assim também. Você pode conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo, abrindo o seu coração para Ele de uma forma mais natural possível. Não fique com medo do Senhor. Tenha respeito, é claro, mas fale com Ele como se estivesse conversando com um amigo. A oração tem pelo menos dois objetivos principais. Primeiro, manter um relacionamento com Deus, uma conexão com o Pai. Segundo, obter coisas materiais e espirituais. A oração, de acordo com Ricardo Barbosa, não existe para informar a Deus o que Ele já sabe a respeito de nossa necessidade, mas para gozar da alegria de experimentar sua vontade justa e soberana. Deus já sabe de tudo que nós iremos falar antes mesmo de nós orarmos. Ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração. Porém, Ele quer que você expresse isso para Ele, que você tenha prazer de estar na presença dEle e expor os seus sentimentos, aquilo que passa em seu coração. Ele gosta quando você passa tempo, investe tempo com Ele. Basílio Magno, um grande líder do século VI, ou melhor, do século IV, ele dava uma sugestão de estrutura de oração. Se você não sabe por onde começar, o que falar em uma oração, eis aqui uma sugestão de estrutura. Primeiro, adore e glorifique a Deus. Elogie o seu nome pelo que Ele é. Em seguida, agradeça por todas as bênçãos que você já recebeu em sua vida. Logo depois, confesse os seus pecados. Nós estamos constantemente pecando, machucando as pessoas ao nosso redor, ferindo o coração de Deus. Confesse, peça perdão sinceramente. E terceiro, depois de confessar seus pecados, você pode então ali pedir a Deus o que você necessita, tanto materialmente quanto espiritualmente. E pedindo que se cumpra, que esse pedido seja atendido de acordo com a vontade de Deus. Bill Hybels, em seu livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele nos dá aqui também alguns passos importantes que é preciso ter na oração. Primeiro, a oração ela precisa ser frequente, precisa ser regular. Você precisa ter um local e um tempo específico para conversar com Deus. Isso irá ajudar você em todos os aspectos da sua vida, fará você crescer. Segundo, ore a Deus de forma privativa. Deus ele não se impressiona com manifestações públicas de espiritualidade. Nós já até comentamos isso na aula anterior. Quando você for orar em público, que sejam objetivas e específicas, curtas as orações. Quando for orar, e se você quer dedicar mais tempo na oração, que você faça isso quando estiver sozinho com Deus. Terceiro, seja sincero. Peça para Deus aquilo que o seu coração está pedindo. E se não for da vontade dele, peça para que ele alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Quarto, seja específico. Ao pedir perdão, não peça simplesmente, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Seja específico. Senhor, perdoe aquilo, quando eu agi daquela forma, quando eu machuquei aquela pessoa, me transforme naquilo outro, me abençoe com isso. Seja específico em sua oração. Deus nem sempre responde às nossas orações de forma espetacular, mas a Bíblia assegura que Ele ouve sempre as nossas orações.
mesmo que seja de modo discreto e imperceptível. Deus ele tem 3 formas de responder, pelo menos. A primeira é com sim, a segunda é com não, a terceira é com um espere um pouco, espere mais um pouco. Devemos orar todos os dias e sentir o prazer de ter um amigo constante, sempre disponível ao nosso lado, onde quer que formos, onde quer que estivermos. Esse é realmente um grande privilégio. Nós temos o exemplo de Daniel. No livro de Daniel, ele faz uma oração poderosa. E assim, quando ele começou a orar, a Bíblia diz que Deus foi dada a ordem para o anjo Gabriel e ele imediatamente veio lá do céu em favor de Daniel aqui na terra para atender o seu pedido. Então você percebe que uma oração move todo o céu, move anjos, move o braço da onipotência. Porque o poder da oração não está naquela pessoa que faz, mas está naquele que ouve. Por isso, faça uso desse privilégio. Tenha uma vida de oração, como por exemplo, Daniel. E nós temos também um relato ainda melhor ainda, mais perfeito, que é o de Jesus. Jesus ele gostava, ele tinha prazer de falar com Deus. Era o hobby de Jesus. Você e eu temos um hobby, aquilo que gostamos de fazer. E o hobby de Jesus era orar. Às vezes as pessoas estavam ao seu redor e ele tinha muita coisa para fazer, o evangelho para pregar, almas feridas para curar, e ele encontrava tempo para orar. Existe uma escritura norte-americana que diz que durante o ministério terrestre de Jesus, o sol nunca encontrou Jesus dormindo. Quando os primeiros raios solares começavam a incidir sobre a terra, Jesus já estava acordado, buscando a Deus sozinho em oração. Tenha esse hábito de falar com o Pai, de orar mais, de depor a Ele as suas ansiedades, suas conquistas, suas vitórias também.